Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um podcast Educar para Prosperar. Hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial. Ela trabalha comigo na Escola Próspera e é psicóloga. O tema de hoje é a importância do manejo familiar para a evolução das crianças. Apresento a vocês, Giovana. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Gi. Cris. Obrigada, estou muito feliz. Obrigada pelo convite. E espero que a nossa conversa seja muito enriquecedora para várias famílias, né? É um assunto muito importante. Acho que muitos pais precisam saber desse tema. E é isso. Espero que seja muito bom. Com certeza, Gi. Eu me sinto honrada também, né? Acho que a gente já está um bom tempo aí juntas. É uma jornada de muita história, de muita coisa, né? É muito tempo. De muitos desafios. Sim. E uma sempre impulsionando a outra, Com né? certeza. Você somando muito com a gente na escola. E acho que, assim, hoje você aqui como psicóloga é um presente para mim, sabe? Eu fico muito feliz. É um presente porque são mesmo. 6 anos, né? 6 anos. Esse ano fez 6 anos que eu tô na Próspera e foi, assim, uma mudança de vida. Eu não imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei, né, trabalhar com o que eu estou trabalhando. Sim. Né, desde de lá no comecinho, no berçário, né? Fazendo um estágio. Fazendo um estágio, que eu lembro até hoje. O dia que eu falei pra você, eu falei, Cris, mas eu não sei nem trocar uma fralda. Eu não sei fazer uma mamadeira. Não, você consegue, vai dar certo, não sei o quê. E aí, eu lembro a professora do berçário me ensinando coisas que eu nunca tinha visto. E eu queria muito ter esse contato com criança. E aí, você me abriu essa oportunidade e eu abracei, né? Como Sim. todas as outras oportunidades que você também me favoreceu. E eu, com certeza, aceitei. Como essa aqui agora, né? E só tenho a agradecer. Tão bom. Que bom, Gi. Eu fico tão feliz. É o que eu sempre falo, né? Você é nova. Sim. E nós temos muitos profissionais jovens no mercado de trabalho. E várias vezes, algumas famílias me interrogam até hoje, né? De pessoas que estão começando na equipe, que às vezes são novas na área da educação. E isso é o que faz a diferença, quando a pessoa quer aprender. Exatamente. Quando a pessoa está disposta, quando ela quer fazer a diferença, quando ela é uma buscadora. E você é essa buscadora, né? Então, assim, eu tenho assim, uma admiração pelo seu trabalho, porque começou nisso, em um estágio, numa mamadeira, numa fralda, e hoje num atendimento clínico. Então, você faz esse atendimento escolar, né, na Próspere, que inclusive nasceu também junto com você, que a gente tinha, né, educação socioemocional, tinha parcerias e tudo, mas a psicóloga presente ali nasceu com você. E hoje você fazendo esse atendimento clínico é tão importante para a escola. Muito, a gente tem os desafios que a gente sabe que a gente não vai dar conta. Primeiro, se a gente não tem o apoio da família. Exatamente. E segundo, se a família também não busca ajuda fora. Porque é impossível a escola fazer todo o papel, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do porquê você escolheu a psicologia. Então, é uma pergunta que é bem longa, assim, o processo todo, porque foi algo que não foi decidido, assim, super rápido, né? Levou bastante tempo até eu decidir isso. E eu me encontrei lá no finalzinho do ensino médio, no 3º ano. Minhas amigas tudo já decidida, enfermagem, odontologia. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Fiquei desesperada, ansiosa. E aí eu tive apoio dos meus pais, né? Conversei muito com eles. E a única certeza que eu tinha é que eu queria trabalhar com criança. Então, essa é a certeza que eu tinha. Mas eu não queria fazer pedagogia. Eu não sei te dizer por quê, mas eu falei assim, não, pedagogia é algo que, para ensinar, eu não tenho muita habilidade. Olha pra você ver, meu pensamento. Melhor não, tal. Aí meu pai falou assim, você podia fazer psicologia e ir para a área de RH, que é uma área que, né, ia ter mais demanda, o salário seria melhor. E aí eu falei, não, eu preciso trabalhar com criança porque é onde eu vou ser feliz.
Se eu trabalhar com qualquer outra coisa, eu não vou ser feliz. Eu não quero ficar atrás de um computador, um lugar frio, assim, sem contato com as pessoas, sem muita, sabe? É um lugar que não é muito dinâmico. Então, eu falei, não tem como. E aí, minha mãe falou, mas Gia, a psicologia tem muitas áreas, né? Então, você pode ver aí, pesquisar qual te interessa mais. E aí, eu vi, né, durante a faculdade, porque eu comecei a psicologia com a ideia, então tá bom, vou para psicologia, mas vou trabalhar com criança, vou atender autistas. Então eu estudei muito, fiz vários cursos ao longo ali da faculdade sobre o autismo, foquei nisso. E até então eu não tinha a perspectiva de trabalhar na escola. E aí teve um certo tempo lá que eu tive um estágio em psicologia escolar. E aí eu me encontrei. Eu falei, nossa, é uma possibilidade. Eu posso trabalhar na escola, porque eu já estava começando a estagiar na Próspere. Eu falei, eu posso, então, trabalhar na escola, que é um lugar que eu gosto, que eu já tô acostumada. Porque na escola a gente se torna uma família, né? E eu tava feliz onde eu tava. E aí eu falei, não, vou então me especializar. Quando eu terminar a faculdade, eu vou pra área escolar. E foi o que aconteceu. E aí eu lembro que eu ficava, Cris, por favor, me dá uma chance, me dá uma oportunidade. Nunca precisamos tanto de uma psicóloga dentro do ambiente escolar, né, Gi? Nossa, demais. É necessário, né? Acho que todas as escolas deveriam ter. Sim. E aí eu comecei lá, fazendo todo o papel da psicóloga escolar, assim que eu me formei, né? Comecei a trabalhar como psicóloga na Próspere. E aí depois eu fui, né, dividindo entre o atendimento e a escola. Então, hoje em dia, eu sou bem dividida nisso. Não gostaria de abandonar nenhum dos dois. Então, eu depois tô conciliando. Foi um desafio ir para a área clínica também, né? Nossa, demais. Muita terapia para eu conseguir, porque eu tinha muita insegurança. Eu achava que eu não ia conseguir, que eu não era capaz. Não era capaz de conseguir fazer uma criança evoluir ou algo do tipo, né? E aí, depois de muita terapia, consegui uma oportunidade, um empurrão, né? Tanto o seu empurrão, quanto da minha família. Vai, Gi, faz acontecer, sabe? Perde esse medo. Porque eu tinha muito isso. Eu tinha medo e aí eu paralisava. E aí eu não ia, não fazia. E aí, né? Já assim, fica aqui um exemplo para os profissionais que estão começando. Exatamente. Tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Não é porque você é psicóloga que você também não precisa de terapia. Exatamente. Né? Vai psicólogo lá e precisa faz bastante terapia, de terapia. E resolve o que tem que resolver e bola pra frente. Exatamente. Vai com medo mesmo. Hoje, quando eu fiz a pauta, eu fiquei pensando muito no nosso tema hoje, na palavra manejo. Até, né, busquei algumas palavras que pudessem substituí-la. Sinônimo. Mas depois, como eu te falei, eu percebo que é uma palavra que está bem presente. Sim. Né, tanto na psicologia, né, quanto na área clínica, escolar. E, então, queria que você falasse um pouco sobre esse contexto, né, dessa palavra manejo dentro da psicologia, principalmente na questão da educação, né? Sim. Então, o manejo, ele realmente é um termo muito usado na psicologia. Eu falo para muitos pais, tanto da escola quanto lá na clínica, mas assim, o manejo, ele é como se fosse uma forma de conduzir, como os pais lidam com os comportamentos, as emoções, as necessidades da criança. Então, o manejo, ele é essas adaptações. Então, o manejo envolve muita coisa. Envolve limites, que é essencial, precisa dar limites. Envolve o apego, o acolhimento, envolve também a questão de saber lidar com a tempestade emocional da criança, validar os sentimentos dela, né? Identificar qual que é o seu estilo parental, para ver se está dando certo, se está fazendo uma diferença em casa, se não está. Porque sem o manejo ali do ambiente familiar, não tem evolução. E assim, os profissionais não podem e não querem trabalhar sozinhos, né? Então, assim, a gente precisa total do apoio da família. Então, a gente sempre reforça, e eu até falei, é um tema muito importante, porque é isso, se a gente não tiver a parceria dos pais, como que a gente vai fazer? Exatamente. Porque o ambiente familiar é o primeiro ambiente social, assim, que a criança tem. É ali que ela vai aprender os valores, os limites, é ali que ela vai se sentir segura. Então, é um ambiente que a gente tem que modificar. Se não tá, né, gerando ali uma evolução. Eu vejo muitas famílias buscando, né, o atendimento clínico e acreditando que eles vão lá, vão deixar o filho por uma hora ali e depois eles pegam, levam para casa e tá resolvido. E tá resolvido. Né? Então, eu quero terceirizar boa parte das minhas responsabilidades.
achando que o problema não é meu, ou que talvez, né, pode ter pais que tenham medo de também ir resolver, buscar resolver, ou achar que são incapazes. Ou achar que é frescura. Ou achar que é frescura. Ou simplesmente porque, eu tenho dinheiro, eu vou lá, eu pago e tá tudo certo, e uma hora vai melhorar, né? Vamos dar tempo ao tempo. Acho que esse episódio, assim, é para alertar mesmo, né, Gi? Para fazer essa chamada e para também apontar o manejo como uma ação da família. Sim. É o papel da família, né? É o papel da família, né? E no que ele vai ser determinante para a evolução da criança, somando ao seu trabalho e ao trabalho da escola? Porque assim, é determinante porque não adianta, é isso que você falou, não adianta levar ali 50 minutos, 1 hora, uma vez por semana e achar que tá resolvendo, né? Eu já escutei de pai, mas eu já tô pagando terapia. Tá pagando terapia, mas os pais também têm que participar. Por isso que existe também orientação parental, que é uma coisa que eu também faço. Então, vira e mexe ali, ao longo da sessão, do processo, eu chamo os pais, vamos conversar, vamos alinhar como que tá em casa, como que tá fazendo, tá seguindo os combinados, não tá. O que tá acontecendo que não tá havendo evolução. Porque a gente precisa notar a evolução. Tudo bem que a terapia não é mágica, né? Então, é um processo longo, demorado. É um trabalho de formiguinha, um pouco aqui, um pouco ali. Porém, se a gente tiver a parceria tanto da escola quanto dos pais, o processo vai um pouco mais rápido, vai fluir um pouco melhor, né? Então, eu sempre pergunto como que tá em casa, se eles estão seguindo os combinados. Porque outra coisa, constância é o principal. Então, assim, não adianta a psicóloga ou a psicopedagoga passou ali uma dica, uma estratégia, algo que tem que ser, né, adaptado. Tá bom, eu fiz uma vez, mas não deu certo, não adiantou. Mais uma vez só, né? Criança aprende por repetição. Engraçado, a gente na escola, todos os dias a gente segue a mesma rotina. Exatamente. Mesmo a gente seguindo a mesma rotina, muita coisa sai do controle. Demais. Né, Gi? E exatamente porque a gente não quer que a escola se torne… A gente não quer se tornar um bombeiro dentro da escola e ficar apagando incêndio, que a gente tem a nossa rotina. Da mesma forma, precisa pensar as famílias. Né? Se você não quer ter essa função de bombeiro na vida do seu filho e ficar apagando os incêndios que ele vai provocar na fase da adolescência, principalmente, comece agora na infância. Comece agora, exatamente. Né? E é pensar em soluções juntos também. Então, não é só ir na reunião, na escola, porque o professor chamou, a coordenação chamou e pronto, acabou. Termina ali. Sai da escola e joga fora ali o que ouviu. Não é bem isso. Vamos pensar juntos. Como que a gente pode resolver? Como que a gente pode pensar estratégias novas, já que essa não está funcionando? Vamos pensar outras coisas? Vamos modificar em casa, colocar uma rotina estruturada em casa, porque na escola a rotina é bem estruturada. Exato. E a criança só vai aprender a seguir a rotina se em casa também ela tiver uma rotina. Então, a gente tem que falar a mesma língua, né? Exatamente. Não tem como. Exatamente, Gi. E que exemplos práticos a gente tem de postura, né, e atitudes que a família precisa ter para ajudar essa criança? Então, os pais precisam estabelecer rotinas em casa, Acho né? que ser o exemplo já é a primeira ser coisa o modelo, também, né? Exatamente. Isso que eu até falei com um pai esses dias. Eu falei para ele, a criança não tá se acalmando, você pede calma para ela, você tenta parar o choro, mas o pai tá ali muito nervoso, tá reativo, tá indo para cima. Aí a mãe falou, não, porque deu até uma chinelada. Eu falei, mas aí como vocês querem ser um modelo para ele de autorregulação emocional? Como que quer que na terapia seja trabalhada a autorregulação emocional, se em casa ele não tem um exemplo? A criança mesmo fala para mim, mas tia, o meu pai não consegue se acalmar. A minha mãe não consegue se acalmar, e aí? O que eu vi? Como que eu respondo, né? Porque assim, eu tô sempre orientando, mas não muda. E qual é o desespero? Por que será que os pais não conseguem se acalmar? É falta de orientação, habilidade, é desespero. Eu vejo também, às vezes, os pais não aceitam que os filhos têm dificuldade, né? Eu, por exemplo, sou diretora de escola, tenho, né, escola, professora, né, desde sempre. Então, assim, para mim, quando os meus filhos
trouxeram desafios no começo, era meio que vergonhoso, porque, poxa, eu sou, entendeu? Eu Sou da área da educação e minha filha, meu filho tá dando esse tipo de trabalho, socorro, entendeu? Onde eu vou enfiar minha cara. Mas aí você respira fundo e você fala, poxa, meu filho é um ser humano. Eu também sou um ser humano. Sim. E não é porque eu tô na área da educação que eu sou perfeita. E eles também não precisam ser perfeitos, né? Inclusive, isso que você deu de exemplo da reunião de pais, eu já tive relatórios dos meus filhos que eu fui buscar lá. O que é que eles estavam com dificuldade, né? Porque daí você olha, nossa, tá com dificuldade até nas matérias mesmo, Sim. né? E aí você anota tudo que a professora passou que a criança está com dificuldade e você traça metas para o próximo bimestre, né? Então, olha, se eu fizer de repente um passeio cultural, vai melhorar nisso, né? Se eu cantar música, vai melhorar naquilo, junto com meu filho. Se eu for fazer caminhada, ele vai estar mais apto para as aulas de educação física. A gente precisa pensar Seria o ideal, estratégias que vão solucionar os nossos problemas e não ficar remoendo o problema, se culpando ou querendo esconder o problema. Mas os pais têm muito esse erro, assim, no manejo familiar, ou por falta de informação, né? Alguns pais que não buscam saber, não procura, não lê. Às vezes escuta de alguém e desconsidera, acha que é bobeira ou frescura. Ou tem pais também que repetem padrões da infância, né? Então, assim, isso é muito importante também os pais se conhecerem. Os pais procurarem terapia. Deixa eu me conhecer, deixa eu pensar como foi lá na minha infância, se eu tô repetindo Padrões. padrões, se eu não tô, né? Algo não tá dando certo, vamos mudar, vamos analisar. Então, assim, eles precisam se conhecer também, para lidar com outro ser humano, né? Então, esses erros podem ser também por falta de constância, pode ser por estilos parentais, então, ou muito autoritário, ou muito permissivo, ou muito negligente, que é o pior, digamos assim. Tem que ser um equilíbrio, tem que ser participativo. Usar um pouco do limite de ser autoridade, né? Claro que vai todo momento ali impondo ali as regras e os limites, mas também tem o acolhimento, tem o cuidado, tem a escuta. Isso os pais às vezes acabam esquecendo, né? E outra coisa, manejo, ele não é a mesma coisa que perfeição. Então, a gente não está exigindo do pai um ambiente familiar perfeito, né? Sem erros. A gente não está exigindo isso. A gente quer só que o pai esteja disposto, né? Esteja aberto a modificar alguns padrões que não estão se adequando e está causando algum efeito nas crianças, que não está evoluindo, né? Então, é só uma questão de abertura para o novo. Né? Saber de evolução, de ouvir, de transformação, de melhoria contínua. Isso. Eu acho que a gente também não teve muito dos nossos pais e da escola, né? A minha geração, principalmente, a questão do socioemocional. Hoje é muito mais latente, é muito mais falado, trabalhado. O conteúdo também é mais acessível. Então, as crianças estão muito evoluídas. Eu vejo na Próspera, e às vezes os pais chegam para conversar comigo e eles falam coisas que os filhos colocaram na mesa em família, que eles ficaram assustados, né? Não o raciocínio, a forma de pensar, né? Então, assim, mais madura, mais esclarecida, né? Com mais habilidade de compreensão. Às vezes, até chamando a atenção do próprio pai, né? Eu vejo, a mamãe respira fundo, mamãe se acalma, né? Olha, papai, não grita assim, eu fico preocupada, né? Então, a gente está fazendo o nosso papel de mostrar para as crianças que elas podem se expressar, né? E que elas podem sentir o que elas sentem e que a gente vai ajudar elas a descobrirem essas emoções, né? O que são essas emoções, o que geram essas emoções e como a gente pode regular essas emoções, o que Isso a gente muito pode... da aula, né? Da educação socioemocional na escola, que é importantíssimo. Então, mas aí a gente faz isso com os nossos alunos na escola. E que preparo os pais estão tendo em casa para se apropriar disso e dar continuidade?
Então, os pais precisam desse preparo, precisam desse treinamento, né? Como se fosse um treinamento. As professoras estão ali para orientar, porque elas estão com eles, né, o período todo da manhã, o período todo da tarde, ou o dia inteiro. Então, quando elas chamam para conversar, ou porque observou algo, ou porque quer lhe dar uma dica, ou quer pensar juntos uma estratégia, é porque elas sabem o que elas estão fazendo, elas sabem o que elas olharam. E os pais têm que ouvir isso, têm que validar o que a professora fala, o que os profissionais falam, para poder ter alguma mudança em casa, né? Exato. E eu sei, a gente é humano, a gente vai ter momentos que a gente vai se estressar, que a gente vai erguer o tom de voz, que a gente vai ficar muito nervoso, porque às vezes, né, alguma coisa pessoal ali do trabalho, algo do tipo, a gente vai ficar muito estressado, isso faz parte, né? Mas a gente precisa seguir as orientações, né? Que as profissionais, aquelas que estudam, estão dizendo. A gente aprende com os pais, mas os pais também aprendem com a gente, né? Exato. E as crianças estão aprendendo na escola. Eu já escutei de uma criança esses dias, tia, eu já falo pro meu pai, para de gritar com a minha mãe. E aí eu fiquei, meu Deus, né? Que exemplo que o pai tá dando, né? Porque o pai tá ali bravo por algum motivo, estressado, acaba descontando na mãe, a criança vê e ela acha que aquilo é ok. Ela pode repetir isso na escola, porque a criança é o espelho dos pais. Às vezes né? os desafios que as crianças estão passando não está diretamente ligado ao relacionamento deles com os próprios pais, mas dos pais entre si. Entre si, né, Gi? Acho exatamente. que isso também é algo para a gente olhar. E a questão do diagnóstico na infância? Hoje a gente tem cada vez mais esses diagnósticos chegando cedo, né? Cedo. Do TEA, TDAH, ansiedade, então crise de pânico, vejo muito, né? A questão da ansiedade muito evidente. E para mim, assim, é assustador. Inclusive, eu me lembro uma vez que eu procurei psicóloga para o meu filho, há 20, sei lá, quase 20 anos atrás. E aí a psicóloga falou para mim assim, olha, mãe, eu sei que você está preocupada com o seu filho, eu entendi o que você me falou, mas sabe, eu acho que agora quem está precisando de terapia é você. É você. Deu, gente, socorro, até será? Até parece, né? Fiquei toda sem graça e fiquei pensativa, reflexiva. E eu falei, meu Deus, com certeza. Com certeza, Com pode certeza, ser, né? se eu não tô bem, como que o meu Como filho que vai vai cuidar estar? de outra, exatamente. Então, eu tô vendo, assim, e até na época não tinha muito psicologia infantil, né? As psicólogas. Não tava tão em alta, E eu assim. conheço várias pessoas que se formaram em psicologia e que falam pra mim, eu jamais, Cris, não tenho habilidade. É uma área que, assim, é muito difícil dar resultado. Então, aí você é rotulada. Exatamente. Porque você faz. E daí você quer trazer a família não participa. Se a família não participa, o resultado não vem, dependendo da situação. Então, assim, pra mim, não serve. Tenho várias amigas que muita gente que se sempre formou falam. comigo optou por atender adulto. Exatamente, porque o desafio é muito gigantesco. difícil. Então, quais os cuidados a família e a escola a gente precisa ter nesse processo de diagnóstico, Gi? Então, realmente, o diagnóstico está cada vez mais precoce, né? Porque, muitas informações, muitos profissionais estão divulgando ali informações sobre isso. Então, cada vez mais os pais estão identificando cedo os sinais. Principalmente de autismo, de TDAH. Então, eles estão buscando antes, né, de que passe muito do tempo, estão buscando ali uma avaliação. Isso é ótimo, né? Muito a gente bom. não pode deixar passar, porque as crianças precisam evoluir cada vez mais rápido. Sim. Enquanto a neuroplasticidade está ali em alta, né, para eles. Então, assim, a escola, frente a um diagnóstico, e a família também precisam desse manejo, né? Que seria uma adaptação. Então, entender ali as necessidades da criança, usar o diagnóstico como recurso. Então, um direcionamento, porque o diagnóstico é para isso. O diagnóstico é para orientar os profissionais, orientar quem está ali ao redor da criança, e entender que algumas reações das crianças é por conta da condição que ela tem. Então, a gente vai ali nortear, gente, o que fazer. Como atender às necessidades dessa criança. A gente tem que olhar para isso. A gente tem que olhar como uma criança em potencial de desenvolvimento. Não só como um diagnóstico ali, ele tem o autismo, ele tem o TDAH, ele tem uma dislexia. O diagnóstico pode ser um apoio ou um rótulo? O diagnóstico, ele tem que ser um apoio, né?
E a gente não pode usar o diagnóstico como algo assim, restritivo, assim, algo que vá limitar a criança. Porque a criança não é apenas o diagnóstico, ela vai muito além disso. Então, o diagnóstico tem que ser apoio. Eu conheci, quem que foi? Alguém conversando assim comigo, falou para mim assim, eu prefiro que não exista o diagnóstico, que não leve o diagnóstico às vezes na escola e que não seja colocado em evidência isso, porque toda vez que é colocado um diagnóstico na mesa, automaticamente entra um rótulo ou as pessoas ficam com medo, há uma certa insegurança de quem está trabalhando com a criança. Obviamente, a gente tem que se colocar com mais responsabilidade. Então, nós temos isso nessa realidade como desafio na educação. Mas aí a pessoa falou assim, as pessoas que não sabem, elas tratam a criança naturalmente, com esse acolhimento, com essa segurança, entendeu? E acabam não desfavorecendo um pouco, né? Porque traz uma certa rigidez às vezes, né? Principalmente quando fica um querendo competir com o outro, né? Vamos supor, um diagnóstico, ele tem que ser formado por vários profissionais. Exatamente. Né? Inclusive, a escola tem que estar sentada na mesa. E aí… A escola tem que ser ouvida, né? Exatamente. E a partir dali, tudo vai ser nessa mesa. Só que, às vezes, essa mesa não existe dentro de casa. E aí, essa mesa tem que existir fora. Com o psicólogo, com o TO, com todos os profissionais. A fono, mais a escola, mais a família. Mais o professor, mais auxiliar. E aí vai juntando esse time e às vezes se torna pesado demais para a criança, porque todo mundo quer ditar regra, porque todo mundo quer traçar um caminho, porque uma fala que tem que fazer desse jeito, a outra fala que tem que fazer de outro. Então, acho que assim, a gente precisa respirar fundo um pouco, né, Gi, com relação ao diagnóstico, né, tentar acolher mais e ficar menos preocupado com isso. Às vezes eu vejo as mães também, tipo, senta lá na minha frente, e aí, olha, porque o meu filho, ele tem esse diagnóstico, eu preciso de uma escola que não sei o quê, isso assim, assado, porque tá na legislação. Gente, isso não é o caminho, né? Eu acho que a gente precisa voltar para a essência. E tem que tornar isso leve também, tornar né? isso leve, não algo exato. Assim desesperador. E o diagnóstico, ele não tá vindo para assustar, para deixar a gente com medo. O diagnóstico ele tem que vir para gerar uma empatia, né? E o medo, esse medo e insegurança que as pessoas têm, pode ser por falta de conhecimento. Exato. Não conhece, não sabe como lidar, e aí tem esse receio. Mas então, se tá com medo, se tá vendo que não tá atendendo às necessidades da criança, então busca conhecimento. A gente fala muito na escola isso, né, para as professoras, buscar conhecimento, ler, a gente indica livros, tem os treinamentos. Tá sempre fazendo a formação com elas, sempre fazendo, né, a formação com as professoras, porque precisa. Sim. A gente tem que usar o diagnóstico como recurso para ajudar a gente, para fazer um PEI se for necessário, né? Então, as professoras precisam ter todo esse conhecimento para que não tenha isso. A gente precisa incluir essas crianças, né? Eu vejo muitos pais falando, não, porque na outra escola não foi incluído, não foi aceito, né? Os professores não sabiam lidar com ele. Então, se não tá sabendo lidar, é porque tá faltando alguma coisa ali. Então, a gente precisa rever isso daí, né? E acho que mesmo havendo, de repente, diagnósticos parecidos, né? Tipo, ambos têm TEA, ambos têm TDAH. São crianças diferentes, de famílias diferentes, convivem com pessoas diferentes, em ambientes distintos. Então, olhar para cada um, né? Por isso existe o PEI. Olhar para cada um, para sua individualidade, para aquilo que eles gostam, né? Para o que a gente tem de recurso também. Porque o que funciona para uma criança com autismo não vai funcionar para outra. A gente não pode generalizar. A gente tem que conhecer o nosso aluno, o nosso paciente, o nosso filho, entender o que cada um deles precisa. Exato. E agir conforme a necessidade de cada um, né? Muito bom. E quando essa família, ela recebe esse diagnóstico, qual é a primeira coisa que ela tem que fazer? A primeira coisa é procurar uma psicoeducação,
né? Então, assim, a psicóloga ou a neuropsicóloga, alguém que está ali acompanhando o caso, precisa fazer uma psicoeducação com essa família, para ela entender o que é, como funciona, quais são as adaptações necessárias, quais são as reações sobre essa condição, né? Ele fica muito explosivo por conta do autismo, ou então ele fica muito agitado por conta do TDAH, como que a gente pode lidar, como que a gente pode ajudar ele a se organizar, fazer uma rotina, ou então, precisa de uma comunicação alternativa, como que vai usar? Vai usar aqueles... o tablet de comunicação ou não. Então, a família precisa desse contato com o profissional e essa aula, digamos assim, sobre o transtorno, para que eles fiquem mais calmos também. Porque imagina receber um diagnóstico do seu filho. Não é algo confortável, né? Nenhum pai, assim, quer. Sim. Mas acaba acontecendo. E quando acontecer, a gente precisa fazer com que o pai aceite de uma forma mais leve, mais tranquila, com segurança. Tudo bem, ele tem agora, vamos pra frente. Vamos Parece que há uma caminhar. boa aceitação, mas ainda tem muita família com esse desafio, né, Gi? Tem família que Às simplesmente... vezes a mãe aceita e o pai não. Ou então tem os dois que estão notando ali alguns sinais de alerta e deixa pra lá, não é nada, empurra com a barriga, deixa depois ver. Só que, gente, não pode perder tempo. Não tem como perder tempo. Então, assim, eu sei que é uma insegurança que os pais têm. Os pais não querem. Mas se a gente não correr atrás, como que vai fazer? Né? A escola tá pontuando, a profissional tá pontuando, tá encaminhando, o encaminhamento tá na mão. E a gente fica negando, eu acho que atrapalha muito o processo. A gente precisa ter um olhar preventivo e entender que a cada ano que passa, as coisas vão ficando mais complexas na vida da criança, né? Aquele mundo da fantasia que ela acreditava vai passar a abrir uma cortina ali e ela vai começar a entender que ele não existe. E que existe uma outra vida, que é a realidade. E é o aqui e agora. Então, a gente também precisa entender que uma hora ou outra vai vir à tona, né, coisas que vão precisar da nossa ajuda. Então, o quanto antes a gente conseguir ajudar, melhor. Né, Gi? Você tem uma história marcante que mostre a diferença do envolvimento familiar? Olha, tenho, né? Tiveram pais que eles se conheceram. Eles buscaram a terapia para entender qual seria o estilo parental, assim, deles, o padrão. Se estava repetindo, se não estava, né? A partir de uma conversa que a gente teve. Então, assim, teve uma orientação parental. Eu apliquei um mini teste, assim, de estilo parental. Algo bem básico. Ai, quero fazer. De assinalar. Eu posso deixar com você depois, aí você vê. Mas aí é o autoritário, permissivo, negligente e participativo. E eram afirmações, né? Quando meu filho se desregula, eu acabo ficando muito reativo ou muito estressado. Eram afirmações, eles iam assinalando e depois eu contava lá para ver qual estilo que era o deles. E aí um foi autoritário, pai, e a mãe foi permissiva. Que normalmente é isso que acontece, né? Por aí. E aí, quando eles viram um teste, assim, eu conversei com eles da importância de ter um estilo mais participativo, que é o equilíbrio entre os dois, que ela poderia ter todo aquele afeto, aquele acolhimento, aquele vínculo com a criança, e ele poderia impor as regras e os limites, mas de uma forma diferente, né? E aí, demorou pra, mudar ali, ter esse manejo familiar, mas o primeiro passo eles reconheceram, eles falaram, nossa, realmente eu preciso mudar, porque da forma que tá, não vai haver evolução. Que bom. Né? Então, eles reconheceram isso, eu já fiquei feliz, né? Já foi o primeiro passo. E a partir disso, eles foram colocando em prática aquilo que a gente foi orientando, o pai faz terapia. Então, assim, em casa já não tem aquelas explosões emocionais, né? Claro que uma vez ou outra acontece, porque a gente é humano, não é um robô, né? Mas já diminuiu. Então, assim, eles estão sendo exemplo agora para ele, né? O manejo familiar foi essencial nesse processo para haver mudança. Porque senão a gente fica ali patinando, né? E não sai do lugar com a criança. Mas foi isso. Muito foi uma situação bom. que marcou, porque
seguiram, né? Se toda a ouviram família a gente. fosse assim, né? Conseguisse se olhar nesse espelho. E fica aí um recado para a família também, de Sim. procurar saber qual que é o estilo parental deles, né? Se é muito permissivo, se é muito autoritário, né? Porque a gente precisa ser autoridade, não ser autoritário. A criança tem que ver a gente como alguém uma mãe, um pai, que tá ali impondo as regras, mas de uma forma acolhedora, carinhosa. Amorosa, afetiva. Amorosa, exatamente. Muitos pais por aí respeitosa. esquecem essa parte emocional. Acaba deixando… Não, a criança tem que se comportar a qualquer custo. E não é bem assim. Primeiro que é apenas uma criança. Muito novo, muito nova, né? Sim. Então, assim, ela vai ter momentos de agitação, ela vai ter momentos que ela vai bater de frente, porque ela tem opinião própria também. Então, a gente tem que também pensar nessa parte emocional. O que meu filho tá sentindo? Ele tá feliz com a minha escolha ou não? Né? Ou então, tá lá chorando, desesperado, a gente quer que pare de chorar. Não é bem assim. É um momento de gerar ali um aprendizado. Então, vem aqui, vamos se acalmar às vezes juntos. O chorar é bom. Exatamente, deixar a criança se frustrar, né? Muitos pais querem, não, pelo amor de Deus, para de chorar. Vamos ou tá chorar no shopping. junto. Vamos chorar junto, então chora, coloca pra Também fora. vou chorar com você, porque eu nem sei o que fazer nesse momento. É melhor você chorar junto, às vezes, do que você surtar. Exatamente. Né? E assustar a criança, e a criança olhar pra você e falar, meu Deus, minha mãe tá pior do que eu. Não é? Porque assim, se o pai fica reativo, a criança vai ficar reativa. Então, vai dar choque os dois. Sim. Né? Então, um tem que é o adulto da relação. E a criança tá ali, ela tá olhando, né? Tá observando. Minha mãe não sabe o que fazer, meu pai muito menos. Então o pai tem que ser o adulto da relação e se controlar pra gerar o exemplo pra ele também conseguir se controlar. Senão, realmente dá esse choque, né? Com certeza, Gi. O que você tem aprendido em sua formação sobre os comportamentos desafiadores? Você falou que gosta bastante desse tema, né? Então, eu comecei faz pouco tempo, na verdade. Mas é um tema muito… Também aparecendo muito por aí, né? Os pais questionando por que tanto desses comportamentos desafiadores, o que tá acontecendo, parece que tá batendo de frente comigo. Socorro, me ajuda. Então, eu falei, não, deixa eu ver melhor isso, deixa eu estudar melhor. Só que assim, essa formação não é na minha abordagem, né? A minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental, a que eu costumo usar. Só que essa formação é mais pro análise do comportamento, ABA, assim… Você já ouviu falar? Então, assim, parte para a parte de analisar os comportamentos. Qual é a função desse comportamento? Porque todo comportamento desafiador tem uma função. A função é conseguir algo que ele quer. Ou então a função é conseguir a atenção de alguém. Ou é conseguir a fuga de algo que ele não quer. Ou tem também a função que é sensorial, que ele busca esse comportamento para se regular. Então, tem várias funções e a gente precisa entender isso. A criança não se comporta mal porque ela quer, né? Ela tem ali algo por trás que a gente precisa analisar. E nessa formação fala sobre o ABC, que é o antecedente, o comportamento e a consequência. Então, qual é o gatilho? O que faz esse comportamento acontecer? E qual é a consequência? A consequência é o C, né? Que é o B é o comportamento. E o C é o de consequência. O que está reforçando esse comportamento? Por exemplo, a criança se desregulou porque queria algo. E aí, eu fui lá e entreguei. Eu estou reforçando. Aí, não, a função do comportamento é fuga. Então, aí a criança chora, grita, berra na sala de aula e eu vou lá e tiro o caderno da mesa ou então deixo ela sair da sala. Reforcei. Então é conseguir atenção. Ela começou a subir em cima da mesa e aí eu fui lá e parei o que eu estava fazendo e fui lá dar atenção para ela. Reforcei. Então, assim… a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente nem sabe e a gente está reforçando. E está aumentando a probabilidade de acontecer aquele comportamento desafiador. Então, a gente precisa, né, os pais precisam procurar ali uma profissional para fazer essa análise do comportamento e entender qual é a função do comportamento do seu filho para que eles não fiquem reforçando. A gente precisa diminuir a frequência desses comportamentos e não aumentar. Porque o maior reforçador de um comportamento é a atenção. Então, se a gente para o que a gente está fazendo e reforça aquele comportamento não tão assertivo,
a gente acaba reforçando ele, né? Eu acredito que talvez pela correria, principalmente no ambiente escolar ou em casa, né, que são os dois ambientes que a demanda é muito grande com a criança, Uhum. a gente não tem essa consciência de parar e observar, né? Até por isso que no semanário das professoras a gente tem uma página inteira de observações, Uhum. né? Porque eu tô sempre falando, gente, anota Coloca tudo lá. escreve Uhum. tudo. Eu sei que dá trabalho, mas é na escrita que a gente começa a relembrar, né, os Exatamente. fatos, as situações, o que aconteceu, o porquê Uhum. aconteceu, o que gerou esse gatilho, né? O que eu fiz. Ah, eu fiz isso aqui, não deu certo. Pronto, você já sabe que não vai fazer de novo, Uhum. né? Então, o que eu posso fazer de diferente se dessa forma não deu E certo, não houve… esse ABC que eu falei, ele também é um registro. Que as professoras mesmo podem fazer. Podem Anotar o que fazer. foi que gerou aquele comportamento. Ah, eu tava dando atenção só para um aluninho aqui do lado, aí ele subiu na mesa. Foi o comportamento. Aí a consequência foi, eu parei o que eu estava fazendo aqui e fui lá e dei atenção para ele. Virei total minha atenção para ele. Dei ênfase. Pronto, reforçou. Então, vamos mudar a estratégia? Na hora que se ele estiver ali subindo na mesa, ao invés de eu parar o que eu tô fazendo e ir lá reforçar lá o comportamento, eu olho para ele e falo, desce daí. Ou vai fazer outra coisa. Ou vem aqui, me ajuda. Sabe, chamar a atenção dele para outra coisa. Né, pra gente não reforçar e não continuar ali. Do tempo ocioso também, às vezes, pode ser, né, Gi? Porque a gente tá acostumado a terminou uma coisa, faz outra, saiu de um vídeo e vai pro outro, né? Assistiu um filme… Muito acelerado, né? E aí a criança termina a atividade e às vezes quer fazer outra coisa. A gente não tem mais na sala de aula todo mundo na mesma idade, no mesmo nível, sentadinho, bonitinho. Eu vejo muito isso. Na minha época, como professora, eu já era uma pessoa super dinâmica, sabe? Então, assim, ativa. dramatizando, cantando, falando, vamos isso, vamos aquilo, muda as carteiras, uma vamos Angelina, fazer né? em grupo, uma Angelina, vamos fazer em grupo, em dupla, individual agora, vamos fazer um círculo. Então, acho que a gente tem que ser, sabe, mais dinâmico nesse manejo, e tanto em casa quanto na escola. Se deixar a criança muito ociosa ali, muito tempo sem fazer nada, ela vai aprontar, ela vai fazer alguma coisa, principalmente para chamar atenção. Elas querem chamar a atenção da professora, porque são vários ali competindo pela atenção. Sim. Em casa, filho único, né? Então, assim, só tem um pai. Tem tudo pra ele. Tudo. Chega na escola, não é tudo pra mim? Como assim? Os pais chegam em casa, a maioria chega e dá atenção, e dá carinho, e compra brinquedo, e não sei o quê. Chega na escola e tem que competir. Então, ele vai ter… É uma selva, né? Ele precisa se defender, ele precisa de qualquer jeito conseguir o que ele quer. Sim. Então, acaba se comportando dessa maneira. Essa formação tá ajudando nesse aspecto. Entender qual é a função para a gente mudar. Para a gente conseguir ter estratégias. Aí você falou da terapia cognitivo-comportamental, então como que ela contribui nesses casos? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela é mais focada nos pensamentos e nas crenças, que acabam mudando os comportamentos do dia a dia. Então, ela vai auxiliar tanto a criança quanto os pais nesse manejo familiar, né? Então, a TCC também ela vai fazer uma psicoeducação, ela vai ajudar o pai a entender quais são os pensamentos automáticos que aparecem quando a criança se comporta de tal maneira. O que vem na cabeça do pai nesse momento? Qual é a crença que ele tem por trás? Né? Então, assim, na TCC a gente explica para os pais até desenhado, tem um desenho que é o acontecimento que gera um pensamento, e esse pensamento gera uma emoção que gera um comportamento. Então, por exemplo, a criança estava lá no shopping, começou a chorar muito desesperada porque queria ir no brinquedão lá e o pai não deixou. E fez aquele show, né? E aí o pai, na hora, pensa, ele tá fazendo isso para me provocar. Ele tá querendo que eu passe vergonha, ou então ele tá querendo me estressar. Esse é o pensamento que vem, o pensamento automático, que vem ali no fluxo da memória, né? E aí, esse pensamento gera uma emoção, que é uma raiva, ou então uma ansiedade, um estresse,
E aí, qual vai ser o comportamento? O pai vai ficar reativo, vai pra cima, vai brigar, né? Vai ter um comportamento, assim, meio rude, talvez, né? De brigar com a criança. E não tá funcionando. Então, a TCC, ela vai ajudar o pai a reconhecer qual é o pensamento que vem nesse momento, que tá gerando essa emoção. Então, o pai vai reconhecer e mudar esse pensamento para um pensamento positivo. Então, não, ele não está me provocando. Ele está fazendo isso porque ele está desregulado, porque ele é apenas uma criança de 4 anos. Ele não tem maturidade emocional. E eu, que sou adulto da relação, preciso ajudar ele. Então, aí qual vai ser a emoção? Simples assim. Simples assim. E aí, qual vai ser a emoção? Vai ser calma, tranquilidade. Não, nem tanta calma, né? Porque a gente, né? Mas assim, vai ter um controle maior da emoção e vai ter um comportamento mais regulado, né? Então, a TCC ajuda nessa parte. E as crianças é a mesma coisa. As crianças que vão lá no consultório, principalmente as maiorzinhas, maiores de 5 anos, eu consigo usar bastante dessa estratégia de vamos modificar o pensamento. Quando vier esse, vamos trocar? Então, a criança fala um negativo e eu falo, troca. Aí a criança fala outro negativo e eu falo, troca. Então, a gente fica tentando identificar o que é o pensamento, qual a emoção que gera. E eles gostam, de uma forma lúdica, eles vão entendendo. E aí, isso chama reestruturação cognitiva, que os pais também podem fazer. Que os pais podem buscar terapia para eles, né, nessa abordagem, que vai ajudar bastante. Até modificar esses padrões aí da infância. Muito tudo bom. Isso. Muito bom. Gi, como a família pode ser parceira real da escola e da clínica, do atendimento clínico? Eu acho que o principal, assim, é o vínculo, né? É a conexão, assim, é estar presente, é se fazer presente, se fazer interessado, né? Então, assim, buscar saber, não esperar só a escola chamar ou a profissional chamar. Eu tenho pais que me mandam mensagem e falam, Gi, estou indo hoje no lugar do fulano. Vou conversar com você hoje, porque aconteceu tal coisa. Então, assim, é buscar também o profissional. Não é só a gente buscar os pais. Os pais têm que buscar a gente buscando orientação, buscando ali, às vezes até para compartilhar algo bom, alguma evolução. Nossa, deu certo, eu usei aquilo, funcionou, vamos fazer aqui na escola também, né? Então, assim, buscar isso. E também, os pais precisam passar informações importantes para a escola. Isso é ter uma parceria real também. Então, contar a verdade. Como que é realmente em casa? Como que está realmente funcionando em casa? Passar isso para a escola, para o profissional, porque a gente não é adivinha, né? E a gente só vai conseguir ajudar se a gente souber o real problema. Se a gente souber, exatamente. A gente precisa saber tudo. Detalhes. Porque às vezes uma coisinha passa despercebido, né? Exatamente. E assim, quem tem um olhar assim, mais atento já vai, opa, então é aí que a gente tem que mudar, que a gente tem que intervir. Sim. Então tem que contar tudo isso, além de participar também de reuniões, de eventos na escola. E validar aquilo que os profissionais fazem. E o principal também é constância, né? Então é sempre, todos os dias ele tem rotina na escola, todos os dias vai ter rotina em casa. Todos os dias tem um combinado lá na escola que ele não pode fazer tal coisa. Em casa a gente vai seguir o mesmo combinado. Certo. É repetição, é falar a mesma língua. Então isso é ser parceira real da escola e dos profissionais. Muito bom, Gi. Estamos chegando ao fim, mas eu quero que você deixe aqui alguns sinais. Para a escola ficar atenta, para a família ficar atenta. Que precisa de um manejo ali. Então, sinais de alerta, assim, a gente precisa ficar atento a tanto a parte emocional, então mudanças de humor, repentinas, era muito alegre, sorridente, conversava bastante e passou a ficar um pouco mais cabisbaixo, não tá esboçando muita reação, tem algo estranho, então ficar atento nisso, né? Pode ser ao contrário também. Ou então muito eufórico, muito também, né? A gente fica ali atento. Comportamental também, então, ele era muito ativo, muito curioso. Ele ia para vários lugares, brincava na rua, e agora ele tá só isolado, ele não tá conversando, ele tá preferindo ficar em casa, só no quarto, ou não quer interagir com outras crianças. Preocupante, não um comportamento também, né? Também atrasos do desenvolvimento, a gente tem que ficar atenta. Como a gente já disse, tem que olhar isso de forma precoce por conta da neuroplasticidade deles. Então,
existe marcos do desenvolvimento que a gente precisa seguir à risca. Sim. Né? Não deixa para depois, depois vê, a idade, cada um tem seu tempo, ok, cada um tem seu tempo dentro dos marcos do desenvolvimento. Passou disso, a gente tem que já ficar um pouquinho alerta, né? Saúde física, então dor de barriga constante, né? Reclamando de dor de cabeça constante. Desânimo. Ou o oposto, criança agressiva. Então. E também o desempenho escolar, né? Tirava boas notas, agora tá com notas baixas, não tá se dedicando, não estuda como antes, não tá curioso como antes, não tá buscando conhecimento, não tá se movimentando, não quer ir pra escola, chora. Então, tem algo estranho. Só que, assim, é uma coisa muito importante, acho que todos os pais também têm que gravar isso. Não é um sinal isolado que é preocupante, né? A gente tem que, viu uma coisa ali, uma coisa aqui, a gente fica em alerta. Mas não é caso de desespero, de ficar muito preocupado. Ótimo. O que a gente precisa ficar atento é a intensidade disso, a frequência e o impacto que isso tem na vida da criança. Então, está comprometendo a qualidade de vida dessa criança? Então, a gente precisa buscar a ajuda de um profissional. Não, é um sinal aqui, isolado ali, ou então é uma fase, é um momento, ele tá um pouco ansioso por causa de uma viagem, ou então ele tá um pouco nervoso porque vai ter uma prova e vai passar, ok. Agora, se continuar por muito tempo, mais de 6 meses por aí, ou ficar muito intenso, aí sim a gente tem que buscar ajuda profissional, porque pode ser algo, pode ser um transtorno, pode ser algo preocupante, né? Muito bom, Gi. Pra gente finalizar aqui, quero fazer um desafio com você. Eu vou falar uma palavra e você responde com outra. Ai, meu Deus, tá bom. Família. Tudo. Infância. A melhor fase. Escola. Acolhimento. Amor. É necessário. Educação. É vida. Acho que é isso. Muito bom. Obrigada, Gi. Obrigada, foi uma eu que honra agradeço. conversar com você. Passou tão rapidinho. Passou muito rápido, né? Quero que você faça um agradecimento final. Sim, Deixe suas livro, dicas, né? suas orientações aí de leitura para nós, por favor. Tá. Então, eu trouxe aqui 2 livros que são os meus favoritos, os meus queridinhos. Que eu indico até para as professoras na escola, para os pais também na clínica. É O Cérebro da Criança. Então, ele conta mais isso que a gente falou, né? Como que o cérebro reage, por que as crianças têm esse comportamento desafiador, como agir, se a gente age com reatividade, a criança vai ficar reativa também. Então, vai explicar essa parte cerebral mesmo, como funciona, o que a gente pode fazer diferente. Ótimo. Então, esse livro ajuda nessa parte. E esse aqui, gente, é surreal. É muito bom mesmo. Eu devorei esse livro, assim, rápido demais. E ainda tô lendo de novo para resgatar algumas coisas, porque fala essa questão do manejo familiar. Então, os padrões da infância, como os pais podem se conhecer, o que eles estão repetindo, o que eles podem mudar agora, o que funciona, o que não funciona agora, o que funcionava antes, né? Então, é tudo uma análise. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. Isso. Muito bom. E seus filhos ficarão gratos por você ler. Sim. E esse livro aqui é muito famoso, acho que muita gente deve conhecer. E vale super a pena. Eu não conheci esse livro, Gi, Não? vou ler. Nossa, você ia gostar demais. É muito bom mesmo. Mas é isso. Queria agradecer, Cris. Foi muito bom. E o tema é muito importante. Espero que muitas famílias se beneficiem com isso, né? Com certeza. E mude, né? Os padrões de comportamento. Exato. E ajude bastante as crianças. Muito bom. Trouxe pra você presente Ai, da Padaria meu Deus, que Americana, nossa chique. patrocinadora. Nossa! Também temos a Luli patrocinando delícia. o podcast Educar para Prosperar, a Local Food e a Aham. Prosper. Esse é um presente meu. Ai, obrigada, Cris. Tá bom? Que legal, Muito obrigada, amei. Gi. Obrigada Quero agradecer eu. de coração. Continue o seu Obrigada. trabalho. Ele é maravilhoso. Ele transforma a vida, transforma profissionais. Acho que você é uma pessoa muito inspiradora também. Obrigada. E tô com você. O que você precisar de mim, pode contar Junta comigo. sempre, né? Viu? Muito obrigada. Muito obrigada, Até Cris. a próxima, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau.